Boa noite. A partir desse momento, você está assistindo ao Espaço Público, programa de entrevistas ao vivo da TV Brasil. Para falar sobre a economia brasileira e também sobre o bem-estar e da qualidade de vida da população, nós vamos entrevistar o professor Ladislau Dalbor, um intelectual com grande experiência na luta contra a pobreza e pelo desenvolvimento. Você participa desse programa através das redes sociais, cujo endereço se encontra aí na sua tela. Para entrevistar Ladislau Dalbor, nós temos uma convidada especial, a jornalista Sônia Filgueiras, do jornal Brasil Econômico. Aqui ao meu lado, como sempre, está o jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, nós vamos falar de economia. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre um assunto da semana. Esta semana, nós tivemos, assim, na semana passada, um banco, o Santander, fazendo previsões bastante negativas sobre a economia do Brasil, caso o governo da presidente Dilma continuasse. Esta semana, um outro grande banco privado, o Banco Itaú, anunciou lucros recordes. Inclusive, um lucro superior ao que já era esperado e que era muito alto. Coisa como 5,9 bilhões de dólares no trimestre. Nós vemos então uma situação que parece meio surrealista e que precisa um pensador como o senhor para explicar. As empresas, especialmente os bancos, estão ganhando muito dinheiro no Brasil e, no entanto, elas falam em caos, falam em dificuldade, dizem que nós temos que temer o que vem pela frente. Como é que a gente pode explicar isso? Olha, deixa eu pegar de maneira mais ampla, né, que é a financiarização da economia. Né? O que a gente estudou, enfim, né, do cara que produz sapatos, paga poucos salários, vende bem, gera, enfim, o excedente, a mais-valia e tal, e, enfim, havia uma exploração, mas pelo menos o cara fazia a fábrica de sapato, comprava as máquinas, gerava emprego, gerava uma certa riqueza. Né? Há um deslocamento geral no planeta de como se faz dinheiro. Né? Se faz dinheiro muito mais através da intermediação financeira. Né? Se você pega os 15 bilionários brasileiros que saíram agora na Forbes, né? Você tem banqueiros, né? Você tem as grandes famílias de comunicação, portanto, que são concessões públicas, né? Para teoricamente informar as pessoas. São as empreiteiras que fazem os contratos com a área pública, como a gente sabe, né? E são grandes mineradoras, né? Que também a gente se dizem produtores, mas não são produtores. Você exporta minério de ferro para a China, você não está... Né? Quer dizer, na realidade, você gerou um sistema muito mais centrado em termos econômicos sobre os que popularmente se chama os chá comigo, né? Enfim, certo? Do que propriamente produtores, né? A área financeira é muito particular, tá? E é muito particular no Brasil. As pessoas, em geral, não fazem essa conexão. Mas, por exemplo, o Grupo Santander, que é o grupo mundial, ele, entre 25% e 30% do seu lucro mundial vem do Brasil. Né? Então, ele, por exemplo, a PUC, né, que é onde eu sou professor, me paga no Santander. Se eu entrasse no cheque especial, eles me cobram 160%. Na Espanha, é 0% até 5 mil euros por 6 meses. Né? Então, você tem uma estrutura, digamos, de intermediação financeira que é absolutamente trágica. Moral, né? A única explicação, para mim, é que formaram realmente um cartel, entende? Porque para você ter a mesma linha de crédito no HSBC aqui, 60%, e na Inglaterra 7% ao ano, certo? E você ter, digamos, essa diferença... Né? E por que, só voltando à pergunta, e por que eles reclamam? Por que eles reclamam? Porque eles... Porque, vamos dizer assim, era para eles ficarem satisfeitos, vamos continuar, vamos prosseguir. Por que eles reclamam? Veja bem, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, a taxa Selic
chegou a 47%. É verdade. Ela hoje está 11%, né? O real caiu, né? 11 é uma maravilha, certo? Agora, agora o quê? Já foi muito melhor, né? Vamos dizer assim, né? Para eles, Já foi muito é um melhor. negócio, né? Quer dizer, a taxa Selic, em geral, as pessoas não... Professor, sim, posso diga. só interromper um pouquinho o senhor? A conversa está muito boa, mas eu acho que a gente precisa fazer uma pequena pausa, para introduzir uma pequena reportagem a respeito do senhor, para apresentar um pouco o senhor para o público, e falar um pouco dessa situação econômica mundial, porque acho que vai ajudar que esse nosso debate prossiga com um pouquinho mais de pé no chão por parte de todo mundo. Por favor, vamos ver essa reportagem. Professor de pós-graduação na PUC de São Paulo, Ladislau Dalmor nasceu em 1941 na França e fez grande parte de seus estudos fora do Brasil. Diplomou-se em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, e tornou-se doutor na Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, em 1976. Em 4 décadas de carreira acadêmica, Ladislau foi autor e coautor de 40 livros, onde debate 2 assuntos principais: desigualdade e pobreza, no Brasil e outros países da América Latina. Consultor das Nações Unidas e de outros organismos internacionais, promoveu cursos de gestão econômica na Costa Rica, Equador, África do Sul e Guiné-Bissau. Preocupado com a distribuição de renda e com as opções para um desenvolvimento equilibrado, Ladislau Dalmor foi um dos primeiros intelectuais a trazer para o Brasil a noção de que a qualidade de vida das pessoas deve ser o critério fundamental para se julgar o desempenho da economia de um país. O professor também é um dos principais críticos das taxas de juros cobradas pelos bancos brasileiros. Elas estavam fixadas em 23,28% em julho de 1996 e subiram para 37,47% em dezembro de 1997. Caíram para 24,8% no final de 2002 e continuaram diminuindo em 2006, 2010 e desde maio de 2014 se encontram em 10,9%. Mesmo apresentando um movimento geral de queda, a taxa de juros cobrada de empresas e consumidores encontra-se entre as mais altas do mundo. Elas chegam a 60% para pessoas jurídicas e 110% para pessoa física. Também se cobra 160% no cheque especial e 260% no giro do cartão de crédito. No início do século passado, os bancos se tornaram a principal força da economia nos países desenvolvidos, dando origem àquilo que os estudiosos chamam de capitalismo financeiro. Ao mesmo tempo em que se mostraram capazes de estimular o crescimento econômico em vários lugares, também ajudaram a criar bolhas artificiais em torno da Bolsa de Valores de Nova York, num movimento especulativo que produziu o colapso de 1929, responsável pela Grande Depressão, que se prolongou até a Segunda Guerra Mundial. Em 2008, a especulação dos bancos de investimento com papéis sem lastro, chamados derivativos, produziu uma nova crise de grandes proporções. Pelo menos 30 milhões de empregos foram destruídos e uma riqueza estimada em $500 bilhão desapareceu do dia para a noite. A maioria dos países desenvolvidos entrou em recessão, acentuada por políticas de austeridade e cortes em programas sociais. Neste cenário de dificuldades e incertezas, a Argentina, uma das principais parceiras comerciais do Brasil, enfrenta nos últimos meses um ataque dos chamados fundos abutre. Dedicados a operar com títulos adquiridos por valores pouco mais que simbólicos, eles conseguiram o apoio da justiça americana numa operação que pode obrigar o país vizinho a pedir calote, medida que teria consequências imprevisíveis no conjunto do continente. Bem, voltamos aí. Perguntem aí, por favor. Professor, eu gostaria que o senhor terminasse o seu raciocínio da pergunta do Paulo, porque realmente é instigante saber o porquê que os bancos reclamam tanto no Brasil. Se hoje o lucro dos 5 maiores bancos do país representa um PIB superior a 83 países do mundo. Como é que isso repercute dentro da economia brasileira? O que isso significa, esses lucros exorbitantes, para a economia do Brasil? Olha, para a economia do Brasil, basicamente, se trata do que a gente chama de esterilização da poupança, né? O banco é uma concessão pública, ele recebe uma carta patente do Banco Central, né?
certo? Agora, no sistema jurídico brasileiro, o Banco Central não tem nenhuma influência sobre os bancos comerciais, a taxa de juros que eles queiram cobrar. Se eles se juntam e decidem que todos mais ou menos cobram e cobram lá em cima, as pessoas em geral, isso é fundamental, não entendem de taxa de juros, não entendem de juros compostos, não entendem como se enterram nas coisas. Veja bem, no Brasil se cobra no cartão de crédito 238%. Há indignações nos Estados Unidos porque estão cobrando 16%. Né? Então, esse desvio dos recursos para um sistema especulativo, né, ele deforma radicalmente o que é um banco. Um banco é uma coisa boa. Você reúne poupanças de várias pessoas e transforma isso numa fábrica, transforma isso num programa tecnológico, transforma isso, enfim, no que se chama fomento. Agora, isso foi desviado para um sistema em que eles pegam a minha poupança, por exemplo, o meu banco me paga uma merreca de 8% ao ano sobre minha poupança aplicada. Ele aplica isso na taxa Selic. Era Fernando Henrique Cardoso 25% ou 30%, certo? E ele, sobre o meu dinheiro, ganha 30%. De onde o governo tira esses 30% dos meus impostos, né? Quer dizer, de um bolso eu ponho a minha poupança lá me paga 8%, e sobre isso, né, o banco vai ganhar o que via impostos e eu pago meus impostos, né? Então, na realidade, eu acabo pagando, né, essa diferença entre os 30 e os 8 para o banco ter o prazer do meu dinheiro. Isso, ordem de grandeza, transfere dos impostos cerca de 150 a 200 bi por ano, certo? Sem mexer uma palha. Agora, é muito mais complicado para um banco ele fazer a lição de casa. Por exemplo, 60% das poupanças na Alemanha estão em bancos municipais, caixas de poupanças, Sparkassen. Então, isso serve para fazer pequena empresa, coisa do gênero. O gerente do banco se dá o trabalho de identificar alguém, por que você não financia tal coisa, por que você não desenvolve tal, está faltando tais coisas na nossa comunidade. Ele quer emprestar dinheiro para poder ter um retorno, né? Exatamente. E aqui não, ele tem o retorno via imposto. Então, eles abriram uma saidinha, né, uma torneira paralela. Agora, você junte esse sistema Selic, e aí as pessoas confundem. Isso é o que o governo paga aos bancos sobre o nosso dinheiro, certo? E os juros comerciais, né, que aparecem no vídeo, né, basicamente na faixa de entre 40% e 60% para a empresa, para a pessoa jurídica, ninguém consegue fazer uma atividade produtiva pagando um juro desse porte, certo? E você pega 100%, 110% para a pessoa física, e você pega, o que não aparece, o crediário. Os grandes grupos, pega aquela casa que tem total dedicação a nós, né? Vai cobrar entre 70%, a média dos crediários no Brasil é 72%. Sabe o que é isso? Você reduz, na mesma proporção, a capacidade de compra da população. Porque o que ela transformaria em demanda, portanto, estimulando a economia pela demanda, não sai, certo? Porque o grosso do dinheiro é para a intermediação financeira, ele ganha como banco. Então, de um lado, você esteriliza a poupança, que dinamizaria a economia, e de outro lado, você não está usando as poupanças para fomentar investimento, que é outra que faz a roda girar. Você investe, produz, tem a demanda e faz a roda girar. Então, essa deformação do banco, ela é chave para entender a dificuldade do país, digamos, deslanchar através do uso produtivo de um recurso que é público, que é baseado em carta patente e autorização do Banco Central. E, professor, o Banco Central, ele é impotente diante dessa situação, Banco Central do Brasil? Olha, se você pega a ANEFAC, né, no site, você pega, vem mensalmente os dados dos juros, né? Não é nenhuma organização muito de esquerda, digamos, da Associação Nacional de Executivos de Finanças, né? Está lá dito, né? As taxas de juros são fixadas livremente pelos bancos comerciais, sem possibilidade de interferência, né? Simplesmente a pessoa pega ou não pega o empréstimo, né? É a chamada liberdade, né? Só que a liberdade, como é acertada entre eles, né, o nível de juros, você ou é dependente de uma maneira ou de outra. O governo chegou a